Olá, meus queridos alunos. Vamos iniciar a nossa aula, da continuidade ao Barroco. E hoje vamos entender um pouco do Barroco no Brasil. Como o Barroco se manifestou no Brasil, né? A gente entender um pouco do Barroco na história da arte da Europa. E hoje vamos entender como o Barroco se deu aqui no Brasil, né? Então, o Barroco ele se desenvolveu plenamente no Brasil durante o século XVIII e perdurou até o século XIX, ou seja, bem depois do Barroco na Europa. Ele também era claramente associado à religião católica. Ele seguiu essas influências do Barroco europeu, seguiu essas características, né, do Barroco na Europa e teve o mesmo comportamento aqui no Brasil. Ele teve manifestações nas pinturas, nas construções arquitetônicas e na literatura. Essa imagem que eu peguei é da igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, Minas Gerais. Essa igreja a fachada dela foi construída por Aleijadinho, que é um dos artistas que vamos estudar agora, certo? Aleijadinho, ele era filho de uma escrava, com um mestre de obras português, e ele iniciou a sua vida artística ainda na infância. Por volta dos 40 anos de idade, ele desenvolveu uma doença degenerativa nas articulações, por isso o nome Aleijadinho. Ele a partir dessa idade, ele não conseguia mais andar. Então, para produzir suas artes, ele precisava de muita ajuda. Mesmo com todas as suas limitações, Aleijadinho trabalhou na construção de igrejas e altares na cidade de Minas Gerais. Desde quando foi acometido com tal doença, ele deu um tom mais expressivo às suas obras, né? Então, ele expressava o seu sentimento de tristeza, de limitação enquanto ser humano, né? Em processo de doença. Então, ele expressava muito isso nas suas obras. Em suas esculturas estão presentes características do rococó, do clássico e do gótico. Então, ele se inspirou, ele teve influências de outras artes, de outras revoluções artísticas para produzir as suas obras, né? Ele era filho de um mestre de obras, mas o pai dele era entalhador. Por isso que você percebe que as esculturas de Aleijadinho são todas feitas com pedra-sabão, né? Ele teve, como a gente falou de Bernini antes, o Bernini fazia esculturas no mármore, ele esculpia o mármore, né? Devia dar um trabalho muito grande, mas o Aleijadinho não. Ele esculpia suas esculturas em pedra-sabão. Era outra obra-prima, outro material que ele utilizava, né? Aleijadinho, além de ser escultor, ele também construiu muitas igrejas, muitas fachadas de igrejas, né? Ele era, além de um grande escultor, ele era um grande arquiteto, se a gente for pensar no sentido de construir igrejas, de fachadas belíssimas, né? Essa é uma obra dele. E o que eu queria que vocês percebessem, claro, como ele construía muitas esculturas, as esculturas dele não são como as de Bernini, que tinham um movimento, que davam ideia de movimento. As dele são bem estáticas, né? Ele tem esculturas muito estáticas, paradas. Mas você percebe que o Cristo da imagem aqui, da escultura feita pelo Aleijadinho, ele tem um olhar muito real, parece uma pessoa que está olhando para você. E justamente esse era o maior objetivo do Barroco, de dar essa ideia de medo, de pavor em algum aspecto, porque era um movimento, uma escola literária associada à religião. Então, dá essa ideia de apavoramento mesmo, mas você percebe muita realidade no olhar do Cristo, nessa imagem, né? A gente percebe uma perspectiva muito real na visão dele. Agora nós vamos falar sobre a literatura. Como entendemos um pouco como a arte foi manifestada no Brasil através da figura de Aleijadinho, vamos entender como se deu a literatura barroca aqui no Brasil. Então, temos duas correntes, o cultismo e o conceptismo. O cultismo ele era mais visto na poesia e o conceptismo era mais visto na prosa. O cultismo ele era feito por uma linguagem rebuscada que fazia jogo de palavras, que utilizava figuras de linguagem, recursos da linguagem, certo? O conceptismo era mais ligado à prosa e ele valorizava o conteúdo ao invés da forma e da linguagem. Ou seja, o mais importante para o conceptismo
não era uma linguagem perfeita, uma forma perfeita, uma estrutura perfeita nessa prosa. Era o conteúdo em si. O mais importante era o conteúdo. Então, são as duas correntes dessa literatura barroca. E vamos entender quais foram os literários, os escritores que utilizaram essas correntes para adaptarem as suas realidades, as suas visões de mundo nesse período barroco. Padre Antônio Vieira é o primeiro, né? O Padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa em 1608 e morreu na Bahia em 1697. Ele veio ao Brasil com 7 anos de idade e entrou para a Companhia de Jesus. Então, ele teve um chamado, né, para um ministério muito cedo. A gente percebe que ele, assim, com 7 anos de idade, ele veio para cá, mas crescendo nesse processo, ele, logo depois de chegar ao Brasil, recebeu o seu chamado e se preparou para o seu ministério enquanto padre, né? Por defender posições favoráveis aos índios e aos judeus, ele foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Então, a gente percebe características do padre Antônio Vieira com o padre José de Anchieta. Eu comentei na aula da gente sobre quintismo que o padre José de Anchieta, ele era contra conflitos entre os índios e os portugueses. E a gente percebe que o padre Antônio Vieira tem o mesmo comportamento no sentido de defender os índios, defender os judeus, defender as pessoas, né? Porque muitos índios foram mortos nesse período, isso eu falei um pouco na aula sobre quintismo. Então, por defender essas pessoas, por defender, né, tais ideais, ele foi condenado à prisão pela Inquisição, onde ficou por 2 anos. Responsável pelo desenvolvimento da prosa no período barroco, ele escrevia sermões polêmicos, em que criticava o despotismo dos colonos portugueses, a influência negativa do protestantismo na colônia, os pregadores que não cumpriam o seu ofício de catequizar e evangelizar, e ele criticava a própria Inquisição. Então ele era uma pessoa muito polêmica no sentido de que ele criticava muitas questões que incomodavam ele. Ele não ficava calado diante de injustiças, diante da sua própria opinião. Então ele expressava muito isso nessa prosa, nessa visão conceptista, né? Então, ele desenvolveu a prosa. Ele escrevia sermões polêmicos. Isso é uma visão que a gente pode ter desse padre, né? Uma pessoa extremamente sincera. Mas mais sincero do que o padre Antônio Vieira, podem ter certeza que é o Gregório de Matos, gente. Gregório de Matos, ele foi considerado o primeiro grande poeta brasileiro. Ele estudou direito em Coimbra, escreveu diversos livros. O mais referenciado até hoje se chama Antologia Poética, que é a grande antologia poética de Gregório de Matos. A poesia de Gregório de Matos ela é dividida em poesia lírica, poesia satírica e poesia sacra. Ela se divide em 3 grandes segmentos, né? Ele era chamado de boca do inferno, por não ter papas na língua. Ele falava tudo que vinha à sua mente. Ele era aquela pessoa sem filtro, né? Nos seus escritos, quando a gente for analisar as poesias dele, nós vamos perceber que ele era uma pessoa muito sincera nesse sentido. Ele não tinha papas na língua. Ele utilizava palavras de baixo calão em suas poesias satíricas. As poesias satíricas, especificamente, continham muitos palavrões, né? Muitos palavrões mesmo. Ele foi deportado para Angola porque criticava o governo baiano. Então a gente pensa, quando pensa em ditadura, quando pensa em repressão e censura, já existia desde esse período, né? A pessoa não podia nem criticar o governo da Bahia, que já foi deportado para Angola. Então, quando a gente pensa em ditadura, em repressão, em censura, a gente só pensa na ditadura, né, dos governos repressivos, governos militares. Mas não, bem antes a gente percebe esse mesmo comportamento de não dar liberdade ao indivíduo, de o indivíduo brasileiro não ter vez e voz para criticar, como ele bem entende, né, o governo e a realidade política do seu país. A primeira poesia que vamos analisar do Gregório de Matos é a poesia lírica. A poesia lírica trata de questões sentimentais, questões existenciais e questões mais subjetivas, né? Mais pessoais, mais intimistas sobre o Gregório de Matos.
Essa poesia se chama Admirável Expressão que o poeta faz do seu silêncio. E diz o seguinte: largo em sentir e respirar sucinto, peno e calo tão fino e tão atento, que fazendo disfarce do tormento, mostro que não padeço e sei o que sinto. O mal que fora encubro ou que desminto, dentro no coração é que o sustento, com que para penar é sentimento, para não se estender é labirinto. Ninguém sufoca a voz nos seus retiros. Da tempestade é o estrondo efeito. Lá tem ecos a terra, o mar suspiros. Mas ó do meu segredo alto conceito, pois não me chegam a vir à boca os tiros dos combates que vão dentro do peito. Olha aí que beleza, né? Que riqueza de recursos de figuras de linguagens. A gente percebe muita riqueza poética nesse texto, para dizer que ninguém sufoca a voz de um poeta. Mesmo que ele esteja em silêncio, ele está produzindo arte, ele está pensando em algo, né? Pensando em poesia. Então, ninguém cala a voz de um poeta, ninguém pode calar um artista nessa perspectiva do Gregório de Matos, certo? Muito bonito essa poesia dele, muito rica em linguagem, detalhes e etc. Agora vamos falar sobre a poesia satírica. A poesia satírica justamente serve para criticar, satirizar, ridicularizar. Olha aqui o que ele diz. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha, não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picardia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. Olha aqui como a gente percebe essa riqueza poética, né, também, de expor realmente a situação que a Bahia se encontrava. A gente percebe que ele não tem vergonha de dizer o que realmente está acontecendo ali. E por isso foi deportado para Angola, né, por ser tão sincero, por dizer realmente o que acontecia, por expor os vizinhos fofoqueiros que realmente vão levar para a praça e para o terreiro cada situação de suas vidas, né? Então, muito forte e muito profundo tudo que o Gregório trouxe nessa poesia satírica, que se reflete também nos dias de hoje. Um governo desgovernado, um governo sem limites, um governo que não sabe realmente cuidar do seu povo, que não sabe... Isso se reflete nos dias de hoje também. A gente percebe isso na política atual, não é só no passado, não é só no período barroco no Brasil, certo? Agora vamos entender a poesia sacra. Como o barroco também era um período que tinha influências religiosas, que a gente entendeu isso bem, ele trata na poesia sacra justamente questões religiosas. E olha o que ele fala. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa clemência, da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta vos irá tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Veja como ele afronta a Deus, no sentido de que ele diz, pequei, Senhor, mas por que não hei pecado? Da vossa alta clemência me despi. Antes tenho mais delinquido, tenho feito o pecado sem pensar. Mas o Senhor tem que se empenhar em perdoar. Por que isso? Por que essa cobrança do perdão de Deus que ele faz tanto nessa poesia? Porque ele diz assim, olha, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, se você não puder me perdoar porque eu peco, qual o poder que você tem?
Quão divino você é? Sua divindade é real? Você vai perder sua glória se você não me perdoar. Olha como ele afronta. Porque naquela época, como eu falei, o temor, aquele de temor e terror a Deus ao mesmo tempo, era muito forte. Mas ele não, ele demonstra assim, uma afronta. Se você não me perdoar, você vai perder a sua glória. Não queira perder sua glória. Entende? Então a gente percebe que, mesmo sendo a poesia sacra, que trata da religião, ele trata da religião de uma forma muito afrontosa para a época, né? Principalmente que o Brasil é extremamente religioso, um Brasil extremamente voltado para a Igreja Católica. Então, o Gregório realmente ele é muito enfático nesse sentido. Inclusive, ele faleceu aqui em Recife, né? E o corpo dele está enterrado na igreja matriz aqui até hoje. Essa igreja, né, muitas pessoas às vezes vão visitar porque tem muitos passeios, muitas expedições, não, muitos passeios realmente, muitos conhecimentos que as pessoas vão para essa igreja, muitas excursões, né? E nessa igreja, muita gente tem medo, porque diz, olha, o corpo de Gregório de Matos está enterrado aqui, aí todo mundo entra na igreja com muito medo, né? Será que ele tá, né? As pessoas às vezes vão por uma visão mais mística e ficam com muito medo pelo corpo dele estar enterrado ali, né? Mas a gente percebe que nessas três poesias ele utiliza uma linguagem bem rebuscada. Eu não trouxe nenhuma poesia dele com palavrões, porque eu não acho assim legal para a gente analisar assim numa aula. Mas claro que a gente pode depois dar uma olhada para pegar para uma perspectiva mais dos dias atuais, né? Hoje as músicas têm palavrões, a arte em si pode utilizar, a arte tem liberdade poética para trazer palavras de baixo calão, críticas, para satirizar certas realidades, certas instituições ou certas pessoas também. A liberdade poética é dada para o artista nesse aspecto, mas eu não achei adequado a gente trazer palavrões aqui para analisarmos, certo? Mas numa outra aula, num outro momento, a gente pode realmente ver, entender por que ele utilizou essas palavras, com qual objetivo, qual seria a principal crítica dele nesse aspecto. Então ele era um cara muito crítico, uma pessoa extremamente sem papas na língua. É muito bonito, todos esses poemas dele, todas essas poesias dele tratam de realidades muito frequentes naquele período. Então, perdoa, Senhor, essas ovelhas, perdoe, como se ele estivesse dizendo, perdoe, perdoe logo, porque senão você vai perder a sua própria glória. Então, muito forte tudo isso. Todas as poesias dele têm muita profundidade e muitas reflexões, né, existenciais. Então, vamos analisar uma questãozinha do Enem, né, para a gente treinar um pouco os conhecimentos adquiridos hoje nessa aula. Aqui, vamos primeiro analisar o enunciado, ler o enunciado, para depois irmos ao texto, né, a figura, no caso, que é um texto. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca no Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas. Esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho, profundamente religiosa, sua obra revela. E aí, o que é que a gente percebe que essa obra revela? Se tratando de uma divindade, né? Se tratando de um profeta, se tratando de, né? A gente tem que entender qual é o principal objetivo. O que tal obra revela? Quais são as opiniões, os objetivos, quais são os desmembramentos de tal obra nessa perspectiva? Vamos ler. Letra A fala liberdade, representando a vida de mineiros à procura da salvação. Letra B, credibilidade, atendendo à encomenda dos nobres de Minas Gerais. Letra C, simplicidade, demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Letra D, personalidade, modelando imagem sacra com feições populares. Letra E, singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. E aí, gente, o que vocês acham? Então, a letra D é a letra correta, é a alternativa correta, justamente por trazer uma personalidade. Essa obra revela muita personalidade do Aleijadinho enquanto artista, enquanto escultor. Por quê?
porque ele modelou uma imagem sacra com feições populares. Justamente, ele não queria retratar um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho. Então, ele tratou uma imagem sacra, uma pessoa numa questão religiosa com feições populares. O principal desmembramento dessa obra, a principal característica que nós podemos perceber é justamente a personalidade que Aleijadinho tinha. Por trazer imagens com feições populares, mesmo sendo sacras, mesmo sendo santas numa perspectiva mais religiosa, ele trazia a sua própria personalidade, a sua própria visão da realidade em tais esculturas, em tais imagens, em tais obras, certo? Deu para entender mais ou menos, gente? Tudo certinho. Gratidão por tudo, gente. Nossa aula chegou ao fim. Terminamos. Barroco. Muito obrigada. E até a próxima, né? Muito obrigada por estarem aqui até agora, ouvindo. E vamos ter mais aulas. E vamos aprendendo mais e crescendo mais e mais dentro da literatura, dentro da história, dentro da arte. Vamos entender mais a vida, vamos entender mais o nosso país. E vamos entender mais o outro também. A arte nos dá muitas riquezas. Nós ganhamos muito com a arte, não perdemos nada com a arte. A arte nos presenteia com muitas coisas maravilhosas. Então é isso, gente. Um beijo para vocês. Estudem e vai dar tudo certo, tá bom? Um beijo e até a próxima.